paz, queridos, amém? Abra sua Bíblia em Lucas. Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como está relatado em Lucas. Lucas, capítulo de número 13. Lucas, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 10. Diz assim o texto: E ensinava no sábado em uma das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E você diz: glória a Deus. Obrigado. Meus irmãos, na noite de hoje nós vamos ter a mensagem, a palavra hoje, nessa noite, ela vai ser direcionada para quem tem chamado. A palavra na noite de hoje, ela vai estar direta para quem tem um chamado. Talvez você me pergunte assim: o que eu entendo por chamado é de alguém que foi levantado a pastor, alguém que foi levantado a missionário, a presbítero, enfim, alguém que exerce alguma coisa na casa de Deus. Isso para mim é chamado. Mas se nós formos olhar para a palavra de Deus, existe um chamado também universal, quando ele diga: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então você, presbítero, pastor, diácono, ovelha, todos nós estamos inseridos nesse chamado universal. Então a palavra nessa noite é para mim, a palavra nessa noite é para você, é para todos nós. Então nós vamos falar nessa noite para quem tem chamado. E é interessante que o texto, no capítulo 13 de Lucas, nós estamos vendo agora que o Senhor está realizando uma cura. O Senhor está endireitando uma mulher que há 18 anos estava encurvada, né? Só que mais que uma cura, mais do que um milagre, o Senhor Jesus, ele está realizando aqui agora uma libertação. Mais do que um simples endireitar na postura daquela mulher, o Senhor está libertando ela de tudo aquilo que há 18 anos ela estava passando. E por quê? Por que isso acontece? Querido, o diabo ele sabe do meu e do seu potencial em Cristo Jesus. O diabo ele sabe o potencial que nós temos quando nos colocamos na presença de Deus, quando nós nos entregamos ao Senhor e Ele nos usa. Nós estamos totalmente voltados, usados pelo Espírito Santo, e nós nos tornamos como um dinamite. É algo que ninguém pode parar. Se você é usado por Deus, ninguém pode te parar. Ninguém pode te deter. E o diabo ele sabe disso. E por isso, o que ele faz? Ele nos aprisiona. Por isso ele usa de estratégia para poder nos aprisionar. E agora nós estamos falando de uma mulher que há 18 anos estava enferma aí dentro da igreja. Há 18 anos ela estava passando pelaquela dificuldade dentro da igreja. Há 18 anos aquela mulher estava presa dentro da igreja.
Mas a palavra do Senhor é tão maravilhosa que, sabendo disso, como diz lá em João 3, versículo de número 8, mesmo que o diabo ele aprisione, mesmo que o diabo ele se levante, Deus enviou seu Filho, e o Filho de Deus, ele se levanta para fazer toda e qualquer obra de Satanás. Toda e qualquer obra do diabo, o Senhor Jesus, ele se levanta para desfazer. E na vida dessa mulher não foi diferente. Talvez ela botou a melhor roupa, talvez ela se perfumou, ela saiu da sua casa encurvada, ela foi caminhando pela rua, chegou na sinagoga, se assentou, só que o que ela não esperava, que o culto daquele dia, o pregador era diferente. O que ela não esperava, que o culto daquele dia, o pregador era alguém que tem o poder de libertar. O pregador era alguém que tem o poder de transformar a vida. E Deus manda te dizer nessa noite, Ele quer te libertar. Ele quer transformar a sua vida. Por quê? Porque nós temos um chamado. Eu e você, nós temos um chamado, e o diabo sabe disso. E ele vai usar o sistema religioso. Porque essa palavra vai nos mostrar que aquela mulher estava presa dentro da igreja, dentro da sinagoga. Aquela mulher estava 18 anos presa através daquela enfermidade. E se você for estudar um pouquinho, você vai ver que ela não podia frequentar o templo, porque ela sofria de uma espécie de deficiência. E o deficiente, o coxo, o manco, o aleijado, ele não podia de modo nenhum subir para adorar no templo, porque ele era considerado impuro. Mas havia um lugar que ela poderia frequentar, e esse lugar eram as sinagogas, porém com algumas restrições. Ela tinha que ficar em um canto, separada, juntamente com outros coxos, com outros deficientes. Então, durante 18 anos, a rotina daquela mulher era sair da sua casa e ficar num cantinho dentro da sinagoga, separado. E aqui nós vamos ver como que o inimigo ele usa o sistema religioso para poder nos aprisionar, para poder aprisionar aquele que tem um chamado de Deus. E eu gostaria de ler com você 1 Timóteo, capítulo de número 4. 1 Timóteo capítulo de número 4, versículo de número 1. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Olha como que o diabo, sabendo do nosso potencial, sabendo daquilo que nós somos em Cristo, ele usa o sistema religioso para quê? Para te aprisionar. Ele usa o sistema religioso para poder te deixar preso e te impedir de avançar em Cristo Jesus. Porque a palavra apostatar aqui, ela traz a alusão de alguém que está longe, mas estando dentro. É alguém que está dentro, mas não participa. É alguém que está inserido, mas não exerce aquilo que foi chamado para fazer. É alguém que está a par, separado, mas está dentro. E o apóstata aqui é essa pessoa. Vem à igreja por vir, ouve a palavra, mas nunca avança, não sai da mesmice, não muda. Cada vez mais distante de Jesus. Está muito próximo do sistema religioso, mas muito longe de Deus. E o diabo ele usa o sistema religioso porque ele sabe do meu e do seu potencial, e ele faz isso para quê? Para nos aprisionar.
Então nós temos que tomar cuidado com certas coisas que nós estamos ouvindo, porque talvez aquilo que você está se alimentando, como foi falado aqui na semana passada pelo nosso pastor, a morte na panela. Muitas palavras que, em vez de trazer vida, estão gerando morte em cima de morte. Cada vez mais aprisionando pessoas dentro de um sistema religioso. E aquela mulher estava aprisionada dentro daquela sinagoga, naquele cantinho separado e reservado para ela. Num cantinho separado e reservado para todo aquele que sofria de uma deficiência. E a segunda forma que o inimigo usa de estratégia, porque ele sabe do meu e do seu potencial, são as enfermidades. Porque o texto vai dizer que há 18 anos aquela mulher sofria com um espírito de enfermidade. E aqui nós não podemos negligenciar a ação do diabo na saúde. Nós não podemos negligenciar que o diabo ele coloca seta. Lembra de Jó? Com permissão de Deus, ele tocou na saúde de Jó. E aqui agora nós vamos ver também que essa mulher também estava sofrendo com o espírito. Essa mulher também estava sofrendo com a ação demoníaca diretamente na saúde dela, aonde aquele espírito a deixava encurvada, olhando para o chão, olhando para baixo. E aí nós vamos ver em duas esferas de ação. A primeira é no corpo físico. O diabo ele coloca chagas nos nossos corpos, ele coloca na nossa saúde. São pessoas que vão ao médico, faz exames e mais exames, mas não conseguem encontrar, a origem daquela doença. Não sabem o porquê que aquilo se levantou, não sabem por que está passando por essa situação. E nós precisamos entender que existem doenças que o diabo também coloca na gente, na nossa vida. Mas nós louvamos a Deus porque o nosso Senhor é um Deus que cura. Ele é um Deus que sara. Ele é um Deus que transforma, que liberta. E a segunda esfera de ação é no interior. O diabo, além de colocar chagas no nosso corpo físico, ele também vai colocar no nosso interior. Nós sabemos aqui, eu costumo dizer que nós somos formados por corpo, alma e espírito. E quando ele tenta e não consegue no teu corpo, na tua carne, ele vai entrar agora na tua alma, na tua psique, na sede das tuas emoções. É por isso que pessoas vão ao médico e estão passando por doenças psicossomáticas, as doenças da alma, e não sabem a origem. Temos aqui a nossa doutora Ana, que é psicóloga. Eu creio que ela já se deparou com diversas pessoas com doenças na alma. Pessoas que estão passando por dificuldades interiores e não sabem a origem. Por mais que seja feito um tratamento, por mais que se vasculhe, a origem não consegue encontrar. Porque é uma forma que o diabo usa para aprisionar aquela pessoa. Mas como eu falei em João 3,8, por mais que o diabo ele use dessas artimanhas, Jesus ele se levanta para desfazer todas as obras do diabo. E com essa mulher não foi diferente. Jesus ele chegou agora, tomou a palavra, ensinou, ministrou. Jesus curou, Jesus libertou. E Jesus ele começa agora a desfazer as obras do diabo na vida daquela mulher. E nós vamos ver como que o Senhor faz isso. Acompanhem comigo aí. Vamos voltar lá. Lucas, capítulo de número 13. Versículo de número 12.
e vendo-a Jesus, chamou a si. A primeira coisa que Jesus, quando vê aquela mulher naquela situação, ele chama aquela mulher. Jesus, ele vai quebrar um protocolo, porque em hipótese nenhuma, a não ser no término daquela reunião ou no início, aquela mulher poderia se movimentar dentro da sinagoga. Ela tinha que ficar naquele lugar reservado para ela. Ela tinha que ficar na sinagoga, naquele lugar reservado para aquele que sofria de uma deficiência. Mas Jesus, quando vê, chama aquela mulher à frente. O que Jesus faz? Jesus usa o chamado para dar movimento àquela mulher. Jesus usa o chamado para poder movimentar aquela mulher. E uma forma que o Senhor Jesus usa para poder nos libertar é através do seu chamado. Quando Jesus chama, nós temos que nos movimentar. Querido, o Senhor não te chamou para ficar aí sentado nessa cadeira. O Senhor não te chamou para você passar todo esse tempo da sua vida sentado nessa cadeira, simplesmente ouvindo palavra. Não, mas Ele te chamou para que você, através do chamado dEle, se movimente. Aqui dentro, lá fora, por onde quer que você passar, você possa estar em pleno movimento, trabalhando para Ele. É necessário estar em movimento. Presbítero, então me prova isso. Atos, capítulo 1. Versículo de número 8, vamos lá. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da... Jesus não falou só em Jerusalém. Jesus não depositou o Espírito Santo sobre a vida daqueles homens, daquelas pessoas, para que eles ficassem só em Jerusalém, estagnado, parado. Jesus depositou o Espírito Santo sobre a vida deles para que eles fossem testemunha até os confins da terra. Ei, deixa eu dizer algo para você. Através do chamado de Cristo, você é uma testemunha em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brasília, em todo e qualquer lugar por onde você passar. Você precisa se movimentar a favor do Senhor. Precisamos nos movimentar a favor daquilo que nos resgatou, daquele que nos tirou das trevas, do lamaçal do pecado e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Eu e você somos testemunha. Ah, mas eu ainda não viajei. Mas você é testemunha no seu trabalho. Movimente-se lá dentro. Ah, mas eu ainda não trabalho. Mas você é testemunha na sua escola. Movimenta-se lá dentro. Ah, mas está em pandemia, não está tendo aula. Usa a rede social para se movimentar. O seu WhatsApp, né? Faça uma live, né? Crie um grupo, uma sala de vídeo, não sei. Mas movimente-se. Porque o Senhor nos chamou para nos movimentar. Segunda forma que o Senhor usa para poder libertar aquela mulher. Lucas capítulo 13, versículo de número 12. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. A segunda coisa que o Senhor Jesus fala, Ele libera uma palavra sobre aquela mulher. Ele chama aquela mulher, tira ela daquela situação de inércia, movimenta ela através do chamado. Agora ela está diante do Mestre, ela está diante do Senhor, mas ela ainda está oprimida. Ela ainda está o quê? Passando por uma dificuldade, ela ainda está com aquele espírito de enfermidade.
ela ainda está com aquela doença, e o Senhor, através da palavra, deposita sobre ela a libertação. Através da palavra, o Senhor Jesus liberta aquela mulher. E através da palavra de Cristo que nós somos libertos. É através da palavra de Deus que nós somos libertos de todo pecado. Que nós somos libertos de toda e qualquer enfermidade. O diabo, ele sabe disso. E ele vai fazer de tudo e qualquer coisa que for para que essa palavra não penetre no seu coração. Para que essa palavra não entre dentro de você. Que ela não venha trazer em você libertação. Que ela não venha gerar em você o que? Transformação. Eu fico imaginando agora aquela mulher na dúvida. Porque Jesus, ele está com a palavra. Mas os responsáveis pela sinagoga também estavam presentes. As pessoas que detinham o poder, a direção, estavam ali. E eles sabiam que em hipótese nenhuma aquela mulher poderia se levantar e tomar a frente naquela situação. E o que me chama a atenção é que mesmo sabendo disso, mesmo vendo aqueles homens, aquela mulher rompeu com a barreira do medo. Deixa eu dizer algo para você. A palavra de Cristo lança por terra todo o medo. A palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo lança por terra todo o medo. E eu quero dizer para você que está em casa, você que está nos assistindo pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. Ah, presbítero, mas eu ainda não estou indo porque eu estou com medo dessa pandemia. Eu não estou indo porque eu estou amedrontado. Eu quero ministrar sobre você a palavra do Senhor, que vai dizer que é Ele que nos guarda. Se o Senhor Jesus não nos guardar, não adianta álcool em gel, não adianta você lavar a mão, não adianta nada, porque é Ele que nos guarda. E aquela mulher rompeu com a barreira do medo e se apresentou diante de Deus. E o Senhor Jesus liberou sobre ela a palavra. E a palavra, como diz lá em Hebreus 4:12, entrou até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e fez transformação, mudança na vida daquela mulher. A palavra de Cristo, ela quer nos mudar. Lembra de Ezequiel no vale? O Senhor leva aquele homem, põe ele naquele vale. O que é que tu vês, Ezequiel? Eu vejo um vale cheio de ossos. Muitos eram os ossos. Tem osso. Qual é a situação? Está sequíssimo. Não tem jeito. Não tem vida. É impossível isso aí. Ter alguma coisa. Mas o Senhor Jesus falou: profetiza. Profetiza sobre esses ossos. E quando a palavra foi liberada, quando a palavra foi ministrada, aquilo que estava morto, seco, que não tinha mais jeito, o Senhor trouxe novamente a vida. Deixa eu dizer algo para você. Talvez você entrou aqui nessa noite com alguma coisa morta, seca na sua vida, mas dê ouvido à palavra de Deus, porque a palavra, ela vai gerar vida. Ela vai começar a colocar de novo aquilo que estava tudo embaralhado, confuso. O Senhor quer gerar vida através da palavra em nós. Ele quer gerar vida através da sua palavra em mim, em você. Porque a palavra de Deus, ela nos liberta. Então o Senhor movimenta aquela mulher, ministra sobre ela aquela palavra. E agora, a chave final, para encerrar o enredo dessa história, acompanha comigo aí o versículo de número 13, do capítulo 13 de Lucas, que diz assim: e pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Depois que o Senhor movimenta aquela mulher,
traz ela para o meio da sinagoga, libera uma palavra sobre ela, ministra a cura sobre aquela enfermidade. O Senhor agora toca naquela mulher. Ele coloca a mão naquela mulher. E o texto vai dizer que quando o Senhor toca, aquela mulher se endireita. Quando o Senhor coloca a mão sobre ela, ela que estava encurvada, ela agora começa a ganhar postura. Aquela mulher que estava com aquela coluna torta, deformada, agora ela começa a ficar ereta. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Eu não sei a forma que você entrou aqui. Talvez aí no seu coração você está falando assim, mas pregador, eu estou todo quebrado. Você não sabe como está o meu interior. Você não sabe o que eu estou passando. Se essa mulher está torta, a minha vida ela já deu um nó. Não tem jeito. Não tem forma. Não há mais esperança para a minha situação. Jesus, Ele está aqui nessa noite. E Ele quer te tocar. Jesus, Ele está presente aqui nessa noite. E Ele quer te tocar. Porque você lembra do profeta Jeremias? Capítulo de número 18. Jeremias, põe-te em pé. Desce à casa do olheiro, porque lá eu falarei contigo. E quando Jeremias chega na olaria, o texto vai nos dizer que o olheiro ele está sentado e ele está voltado para a sua obra. E diz a palavra que o olheiro ele está modelando um vaso. E no momento em que ele está modelando aquele vaso, se quebra. No momento em que ele está modelando aquele vaso, ele se quebra. E o que o olheiro faz? Ele joga fora? O que o olheiro faz? Ele descarta? Não, mas ele pega o vaso, coloca sobre a roda, começa a modelar novamente. Eu quero dizer para você que chegou assim, dessa forma, quebrado, para você que chegou aqui dessa forma achando que não tem mais jeito, eu quero dizer para você que entrou aqui nessa forma achando que é o fim, que não dá mais, o olheiro ainda está com as mãos sobre você. O olheiro ainda está com as mãos sobre a tua vida, mas está quebrado. Jesus vai começar a dar forma, mas não tem jeito. Jesus ele vai começar a dar jeito, porque aquela mulher estava torta e Jesus endireitou. Aquela mulher estava encurvada e o Senhor endireitou a postura daquela mulher. Nessa noite, o Senhor vai endireitar aquilo que para você não tem jeito, aquilo que para você não tem forma, aquilo que para você é o final. O Senhor vai colocar no lugar. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. Paulo ele vai dizer: porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu não sei a forma que você entrou aqui nessa noite. Eu não sei a forma que você subiu aquelas escadas, eu não sei a forma que você saiu da sua casa. Mas de repente você chegou aqui como aquela mulher, deficiente, passando por algum tipo de pressão, sofrendo com alguma enfermidade, passando por algum processo ao qual você não esperava passar. Isso já tem um tempo.
Ou talvez você foi vítima de um sistema religioso. Talvez você que está em casa nos assistindo. Alguém liberou alguma palavra dentro da igreja. Alguém falou alguma coisa na roda de amigos, que você achava que era amigos. E isso foi direto no teu coração, mexeu com você. Isso fez com que você enterrasse o seu chamado. Tem gente que coloca lá no YouTube. Tem gente que está em casa a essa hora. Está ligadinho na live. Mas o coração está duro que nem uma pedra. Tem gente que outra hora estava aqui em cima, louvando, adorando, pregando. E agora está dentro de casa. E Deus manda te dizer: não enterre o seu chamado. Não enterre o seu chamado. Tem pessoas que foram tão machucadas. Pessoas que tiveram a sua alma dilacerada por causa de um sistema religioso. Mas deixa eu dizer algo para você. Eu não estou aqui pregando um sistema de religião. Eu estou pregando aquele que se entregou na cruz. Eu estou falando daquele que deu a sua própria vida para que você pudesse ter vida. Então você que está em casa, que nos assiste, Deus manda te dizer: tome uma decisão. Não espere mais. Se tiver que se humilhar, se humilhe. Se tiver que pedir perdão, peça perdão. Mas não perca aquilo que Deus depositou sobre a tua vida. Não dê lugar ao diabo. O diabo está tentando te aprisionar porque ele sabe o potencial que você tem na mão de Deus. Ele sabe aquilo que você é na mão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não enterre o seu chamado. Agora eu quero dizer para você que está aqui junto com a gente. Você que sabe que tem um chamado. Você que sabe que pode ser muito mais daquilo que você é hoje. Mas que por algum motivo o diabo tem sussurrado no teu ouvido e tem colocado dentro de você um complexo de inferioridade. Ah, não vai conseguir. Não dá jeito. Você não foi chamado para isso. Você não pode exercer, você não pode fazer. Nessa noite eu quero falar para você. Você que se encontra assim. A palavra de Deus diz que nós somos em Cristo nova criatura. Então não dê ouvido àquilo que o diabo tem tentado trazer do seu passado. Viva o presente de Deus. E eu queria convidar você. Você que se encontra assim nessa noite. Presbítero, eu sei que eu tenho um chamado. Mas um complexo de inferioridade tão grande não me deixa viver aquilo que Deus me chamou para viver. Eu não vou estender, porque o meu horário já avançou. Mas eu quero chamar você. Você que tem um chamado de Deus. Você sabe no teu coração que Deus quer te usar de forma tão grande, mas algo tem te aprisionado, algo tem te prendido. Eu quero chamar você aqui na frente, nós vamos estar orando por você nessa noite. Saia do seu lugar e vem aqui em nome de Jesus, enquanto o ministério de louvor venha para cá. A igreja glorifica ao Senhor em nome de Jesus, amém? O Senhor quer usar pessoas aqui de uma forma tão grande. Mas tem gente que vive um complexo de inferioridade
que por enquanto, está se tornando maior do que o teu chamado. Mas se você ouvir a voz do Senhor, assim como aquela mulher ouviu e disse: mulher, sai do teu lugar e vem para frente. O Senhor, Ele vai fazer com coisas com que você nem imagina. Pessoas com chamado missionário e estão enterrando o chamado. Oh Jesus, aleluias. Soberano é o teu nome, Deus. Queria 3 obreiros aqui na frente, por favor, para poder nos auxiliar. 3 obreiros, rapidinho. 3 obreiros, por favor. Maria. A igreja glorifica ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Soberano é o teu nome, Deus. Meu irmão, não deixa essa oportunidade passar não, querido. Não deixa essa oportunidade passar não, porque lá na frente você vai lembrar desse dia. Deus está me incomodando, tem mais alguém, tem mais uma pessoa ainda. Ah, Senhor. Às vezes a gente olha, Deus, para as circunstâncias. Às vezes a gente olha, ó Pai, para a nossa vida. E a gente não consegue enxergar, meu Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Muitas das vezes, ó Pai, nós abrimos a nossa boca e comentamos coisas com quem não deveria ser comentado. E o diabo usa essas pessoas, ó Pai, para poder lançar uma flecha, Deus. E essa flecha entra dentro do nosso coração. E é como se um complexo de inferioridade nos abraçasse, nos aprisionasse, não nos deixando evoluir, ó Deus. Não nos deixando viver, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Senhor, mas eu te louvo, ó Pai. Eu te louvo, Senhor, porque como diz a tua palavra, por mais que o inimigo tente, por mais que o diabo se levante, ó Deus, o teu Filho amado Jesus Cristo, ele se levantou. Ele se levantou para desfazer todas as obras do diabo. Tudo aquilo que o inimigo tentou, ó Pai, nesta noite caia por terra. Deus, eis aí os teus servos, ó Pai. E eu sei, ó Deus, que o Senhor tem um chamado na vida de cada um. Mais do que um chamado universal, ó Deus, o Senhor tem um chamado único, especial com cada um. Há pessoas aqui, ó Deus, nesta noite, ó Pai, que vão se lembrar, ó Deus, desse dia, quando estiver sentado na poltrona daquele avião, ó Deus. Tem pessoas que o Senhor vai usar de uma forma tão grande, ó Deus, que vão se lembrar que nenhuma seta maligna foi capaz de deter o chamado de Deus na vida delas. Então, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço, usa, meu Pai, os teus filhos, ó Deus. Usa, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Joga por terra toda barreira de dúvida.
Oh Deus, toda incerteza, meu Pai, que caia por terra agora em nome de Jesus. Oh Deus querido, Deus amado, joga por terra, Senhor, toda algema maligna agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que o diabo tem usado para aprisionar os teus servos, ó Deus, que caia por terra agora em nome de Jesus. Que eles venham ser como águias, ó Deus. Que eles venham alçar voos ainda mais altos, ó Pai, porque grandes coisas o Senhor tem separado para cada um. Oh Deus querido, Deus amado, essa pessoa que se encontra em casa, meu Deus, e que está nos assistindo, ó Pai, aonde as lágrimas agora estão caindo. Oh, labassuri andarabacegas. Ei, querido, você que está agora aí debruçado sobre a tua palavra, e as lágrimas estão molhando esse texto, as lágrimas estão molhando aí essas folhas, porque você sabe aquilo que Deus tem para você. Que nesta hora o anjo do Senhor possa entrar na tua casa, que nesta hora o Senhor possa tomar o teu coração em tuas mãos, esmiuçar esse coração de pedra e fazer com que esse coração de carne bata novamente. Oh Deus querido, Deus amado, santo é o teu nome, Deus. Então usa, meu Pai, usa, Senhor, em o nome de Jesus, ó Deus.